Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo e no espaço, mergulhando em uma das histórias mais inspiradoras do cristianismo primitivo, a Carta à Igreja da Filadélfia. Das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, Filadélfia se destaca não por sua riqueza ou poder, mas por algo muito mais valioso: sua fidelidade inabalável. A cidade de Filadélfia, hoje conhecida como Alaşehir, na Turquia, era um centro estratégico, mas também vivia sob a constante ameaça de terremotos. Imagine morar em um lugar onde o chão sob seus pés pode tremer a qualquer momento. Essa instabilidade física era um espelho da realidade espiritual que os cristãos de lá enfrentavam. Eles eram uma comunidade pequena, com pouca força aos olhos do mundo. Não tinham grandes edifícios, influência política ou status social. Eram pessoas comuns, como você e eu. E é exatamente aí que a mensagem de Jesus para eles se torna tão poderosa. Ele não os repreende. Pelo contrário, ele começa com palavras de encorajamento e promessa. Jesus se apresenta como o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Pense nisso por um momento. A autoridade máxima do universo estava dizendo àquela pequena congregação: Eu vejo vocês. Eu conheço suas obras. Eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Essa é a primeira grande lição de Filadélfia para nós hoje. Muitas vezes, nos sentimos pequenos, fracos, incapazes de fazer uma grande diferença no mundo. Olhamos para nossas limitações, para a falta de recursos, e podemos nos sentir desanimados. Mas Deus não mede nosso valor pela nossa força, mas pela nossa fidelidade. Mesmo com pouca força, eles foram fiéis. Eles se apegaram à palavra de Deus em meio a uma cultura que os pressionava a se conformar. Eles não negaram o nome de Jesus, mesmo quando isso significava perseguição e exclusão social. E qual foi a recompensa por essa fidelidade? Jesus lhes prometeu uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Que imagem incrível! No meio das suas dificuldades, Deus abriu uma porta de oportunidade, de ministério, de salvação, que nenhuma força humana ou espiritual poderia fechar. Isso nos ensina que quando somos fiéis nas pequenas coisas, com os poucos recursos que temos, Deus tem o poder de abrir portas que nunca imaginamos. Portas de novas oportunidades, de crescimento espiritual, de impacto na vida de outras pessoas. A sua fidelidade, por menor que pareça, pode ser a chave que Deus usa para abrir uma porta gigantesca na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. A carta também menciona a sinagoga de Satanás, pessoas que se diziam judias, mas que na verdade se opunham aos cristãos e perseguiam a igreja. Jesus promete que ele faria com que esses oponentes viessem e se curvassem aos pés dos fiéis, reconhecendo que Jesus os amava. Isso não é uma promessa de vingança, mas de vindicação. É a certeza de que, no final, a verdade prevalecerá. Aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo sob ataque, serão honrados por Deus. A justiça divina sempre chega, e a fidelidade nunca passa despercebida aos olhos do Senhor. Então, Jesus faz outra promessa maravilhosa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Muitos estudiosos veem aqui uma promessa de proteção durante um tempo de grande tribulação. A ideia não é que eles seriam removidos de toda e qualquer dificuldade, mas que seriam guardados através dela. Seriam preservados em sua fé, fortalecidos por Deus para suportar a provação. Isso nos lembra que a vida cristã não é uma isenção de problemas. Terremotos acontecem, perseguições surgem, desafios nos testam. Mas a promessa de Deus não é uma vida sem tempestades, e sim a sua presença e proteção no meio da tempestade. Ele nos guarda, nos sustenta, nos dá a força para perseverar. A fidelidade de Filadélfia não nasceu da ausência de problemas, mas floresceu apesar deles. E a carta termina com uma das mais belas promessas de identidade e permanência. Jesus diz: A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Lembrem-se que Filadélfia era uma cidade de terremotos, onde os edifícios desmoronavam. Ser uma coluna no templo de Deus significava estabilidade eterna, segurança absoluta. Chega de tremores, chega de instabilidade. Uma posição permanente e honrosa na presença de Deus. E mais, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso fala de pertencimento. Ter o nome de Deus escrito sobre nós é a marca definitiva de que pertencemos a Ele. Ter o nome da Nova Jerusalém é ser cidadão do céu. E receber o novo nome de Jesus é ter uma intimidade e um relacionamento tão profundos com Ele que compartilhamos de sua própria identidade vitoriosa. A história da Igreja da Filadélfia é um farol de esperança. É um lembrete de que o que Deus mais valoriza não é o nosso tamanho, nossa influência ou nossos talentos, mas a nossa fidelidade. Você se sente pequeno hoje? Sente que tem pouca força? Lembre-se de Filadélfia. Guarde a palavra de Deus. Não negue o seu nome. Seja fiel onde você está, com o que você tem. Porque o Deus que vê em secreto, o santo e verdadeiro, tem uma porta aberta para você que ninguém pode fechar. Ele promete te guardar, te honrar e te dar um lugar permanente em sua presença. Que possamos ser como a Igreja da Filadélfia, uma comunidade que, mesmo com pouca força, conquista o coração de Deus com sua fidelidade. Que possamos ouvir a mesma voz nos dizendo: Eu conheço as tuas obras, e que no final possamos receber a coroa da vida e o nosso lugar como colunas no templo eterno. Obrigado por assistirem até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.